a mais um vídeo resenha do canal Central HQs. Eu me chamo Fernando e separei alguns materiais para comentar com vocês. Primeiramente, A História Mais Triste do Mundo, do Eduardo Medeiros, publicado pela editora Stout Club. Essa editora, o selo dela foi criado no final de 2014 e é encabeçado pelo Rafael Albuquerque, o desenhista de vampiro americano, um cara com renome internacional. Existem outros quadrinistas que compõem essa editora, esse selo editorial, como o Marcelo Braga, o próprio Eduardo Medeiros, o Rodolfo Santulo e o Leandro Fernandes, que são artistas internacionais também, são da Argentina. E nessa obra aqui, nós vamos acompanhar a vida do Matias. Olha só a breve sinopse aqui para você já pegar o espírito da coisa. Matias é um punk, um anarquista, um pária, a escória da sociedade, o refluxo do capitalismo, o fim, a destruição. Olha como ele é malvado, como ele é revoltado, ele é um punk, né? Matias está apaixonado. Daquela quebra, né? Do cara todo malvadão e tudo, mas ele está apaixonado. Não que punk não pode se apaixonar, mas você entendeu essa sinopse aqui, o que ela quer demonstrar. Que na verdade o Matias é simplesmente um punk de aparência. E na história você vai constatar isso. Ela inicia com o Luiz, o amigo dele, dando um bolo. Eles iam num show de uma banda punk. E o Matias ele fica todo desesperado que o amigo dele não vai, porque a Maria, que é a sua grande paixão, também estará nesse show. E ele vai com ela e o amigo não vai junto, então ele fica desesperado. Né? Belo punk, né? O cara é um cagão por causa de uma menina. E a história se passa numa época em que os celulares eram coisas de ricos, né? E a partir do momento que ele é convencido pelo Luiz a ir sozinho com a Maria, que vai poder se declarar para ela curtir um show punk com ela, ela aparece com o Daniel, um playboyzão que tem carro ganhado do pai. Ele também tem celular, coisa, como eu falei, só de pessoas muito ricas. Ele é o típico playboyzão. Os desenhos, como vocês podem ver, são basicamente desenhos animados, um cartoon. E a série é muito divertida porque vai desconstruindo essa imagem do punk do Matias, né? Na verdade, ele é aquele moleque criado a leite com pera, como diriam os caras do Hermes e Renato. E a história é muito divertida, vai mostrando que, na verdade, ele é sim um mimado, ganha mesada dos pais. E, obviamente, toda essa filosofia punk, filosofia de anarquia, só tá da boca para fora. Na verdade, ele não passa de um garotinho criado pelos pais ali, dependente dos pais e que não tem nada de punk. E é muito interessante acompanhar a história. Olha só, quando abre aquele círculo de shows de rock, a galera fica se batendo. Ele nunca tinha entrado em um, ele sai simplesmente espancado. Ele morre de ciúmes também do Daniel, né, que é o amigo da Maria, por conta de todo o ar de poder que ele tem, ele é um playboy, e na verdade ele morre de inveja desse cara. É uma história muito divertida de se ler, eu gostei, achei ela bem desenhada, pelo fato de ela se propor a ter um tom mais humorístico. Então fica a dica para vocês aqui desse material da Stout Club. Eu dou uma nota 8 para esse material, deixarei o link tanto da editora como para você comprar esse material caso você se interesse por ele. O próximo material é Shazam com uma palavra mágica, publicação em capa dura da editora Panini Comics, escrita pelo ótimo Geoff Johns e desenhos sensacionais do Gary Frank. Compila as edições de Justice League 7/11, 14/16, 18/21 e Justice League número 0. Esse material saiu na mensal da Liga da Justiça, publicada pela editora Panini Comics. Aqui o Geoff Johns vai recontar a origem do Billy como Shazam. Mas ele vai fazer isso de forma até revolucionária, ele vai mudar algumas coisas, mas sem afetar a mitologia do personagem. E essa mudança eu achei sensacional, é muito mais condizente com o personagem do que aquela coisa bobinha lá dos anos 40, onde o personagem foi criado e que se manteve até no pós-crise, e agora nos Novos 52 a gente tem um personagem modificado e muito bem modificado. Geoff Johns dificilmente erra a mão. A história começa com várias pessoas sendo sequestradas, indo parar numa dimensão paralela, toda mágica. Eles são apresentados a um mago. E esse mago, na verdade, é o mago Shazam, que está em busca do seu campeão. Acontece que todas as pessoas que ele acabou levando para lá não serviam para ele. Ele que é uma pessoa de coração puro, toda perfeitinha e tudo mais. Então ele tem uma dificuldade de achar uma pessoa que seja 100% dessa forma.
esses sequestros acabam chamando a atenção da mídia e o Dr. Silvana ele começa a se atentar para o que está acontecendo e ele está numa situação muito complicada onde somente um milagre, algo mágico pode auxiliar ele. O Billy, ele é um órfão. Eu achei muito interessante O Billy é um órfão. Eu achei muito interessante como o Geoff Johns trabalhou essa personalidade dele. Eu não vou falar como foi para não soltar spoiler, porque foi uma coisa realmente que eu achei bem interessante. E ele está com a tutora, a senhora Glover. E ele está para ser adotado por alguém. Até que aparece esse casal e resolve adotar o Billy. O Billy fica até surpreso, mas eu sou uma criança bem velha, em geral, as pessoas que querem adotar querem crianças, recém-nascidos, enfim. E o casal fala, não, a gente realmente quer você parece ser uma pessoa muito boa, e acaba levando para casa deles, onde existem várias outras crianças que foram adotadas também, todas crianças mais velhas. O Dr. Silvana, nessa sede de buscar magia, ele acaba liberando simplesmente o Adão Negro da sua prisão. O Adão Negro, que é o arqui-inimigo do Capitão Marvel. De forma bem inusitada, o Billy vai parar na Pedra da Eternidade, onde vive o Mago Shazam. E eles têm uma conversa muito interessante sobre a pureza do ser humano, sobre a dificuldade de achar um campeão. O problema é que o Adão Negro foi liberado, está na Terra, e o Mago Shazam não tem muito tempo para escolher o seu novo campeão, fazer uma peneira com mais qualidade, ele não tem muito tempo, e o Billy acaba herdando os poderes do Capitão Marvel. E a personalidade do Capitão Marvel é muito legal, porque ele simplesmente se mantém com a mentalidade do Billy. Então ele age como um adolescente todo revoltado e todo bobão. Aqui a gente tem o Fred, que também é um irmão adotivo dele, ele tem uma certa deficiência, e eles começam a andar pela cidade e começam a fazer alguns salvamentos. Parece que as situações adversas chamam a presença do Capitão Marvel e faz com que ele atue. Aqui no caso, eles ganharam até dinheiro por conta de um salvamento. E a história vai ser voltada exatamente pela exploração do Capitão Marvel, pelas suas atitudes, uma espécie de redenção do Billy. Os outros irmãos ali adotivos terão uma participação muito importante. Os combates com o Adão Negro serão sensacionais. Essa arte do Gary Frank, ela é simplesmente espetacular. Ele está desenhando aqui uma coisa um pouco mais suja. Temos também a presença dos 7 pecados que foram libertos pelo Dr. Silvana. Mas isso que eu estou falando para vocês não são spoilers, são pontos que eu estou simplesmente apontando para vocês para te falar como vai girar a história. Mas os pormenores, a personalidade do Billy, as ações do Dr. Silvano, por que ele está fazendo isso, sobre os irmãos adotivos dele, eu não vou falar, obviamente, para não soltar um spoiler para vocês. Mas é tudo muito interessante o que o Geoff Johns e o Gary Frank fazem nessa publicação. Os extras dessa edição vão contar com várias capas, ok? Além disso, o design de criação dos personagens pelo Gary Frank são essas bem legais, nada muito volumoso para não encarecer o produto, ficou na medida certa. E eu adorei essa reformulação, essa nova recontagem de origem do Capitão Marvel. Eu achei que o Geoff Johns foi muito criativo, ele atualizou o personagem, aquela coisa mais boba do Billy, eu achei que ficou para trás, ele conseguiu modernizar e ficou uma edição muito bacana. Eu daria uma nota um pouquinho maior que o 8,5, mas eu não vou fazer notas quebradas, vai ser 9, 8,5, enfim. Então, 8,5 para essa publicação aqui. Fica a dica desse material, é muito legal. Se você não leu nada do Capitão Marvel, esse é o momento de você adquirir um material dele. Turma da Mata, publicação da editora Panini Comics, pertencente ao selo MSP, onde os quadrinistas têm uma nova visão de alguns personagens do Maurício de Souza. Essa publicação aqui é em capa dura, mas também tem a opção em capa cartonada, que sai um pouco mais barata. Ela é escrita por Arthur Fujita, os desenhos do Roger Cruz, já conhecidíssimo, trabalhou na Marvel, na DC, inclusive desenhou algum tempo os X-Men, e também o Dave Calil nas cores. Galera, até por conta dessa capa aqui, você vê que essa publicação tem um estilo mais de comics americana, né? Um negócio mais heróico, envolvendo personagens e grupos de heróis. Nessa história, nós somos apresentados ao metal Calérium, um metal raríssimo que foi descoberto pelo rei Leonino I, o rei da montanha, e esse metal ele serve como moeda de troca, porque ele causou uma revolução industrial, a era do vapor chegou, esse metal em contato com a água, ele evapora, enfim, e ele serve como moeda de troca. Inclusive, a Turma da Mata acaba entrando em conflito
com o rei leonino, e a história vai girar um pouco em torno disso, uma questão política. O rei leonino escraviza algumas pessoas para trabalhar na mina, e o Jotalhão, ele seria o personagem principal. Ele está como escravo nas minas do rei leonino. Acontece que o rei leonino, eu não posso falar muito, senão vou soltar spoilers, ele precisa se afastar um pouco do seu reino. Eis que o Fuinha, ele vai tomar conta do reino dele e, na verdade, está armando uma tramóia. Ele vai trair o rei leonino, enquanto a Turma da Mata, que obviamente, como eu falei, ela está em conflito com a montanha, que é liderada pelo rei leonino, ele vai em busca da captura desse rei para poder fazer uma barganha maior com relação aos escravos que estão presos nessa mina. A história, ela vai focar basicamente em temas políticos, né? Conspirações, traições, bem como ao Jotalhão e sua redenção. Ele, que é um personagem meio bobão, meio inocente, e ele pode se tornar um grande herói dentro dessa trama. Olha só, a arte do Roger Cruz, na verdade, a arte dele são muito boas para sequências de ação, para aquelas coisas envolvendo combates, explosões, mas eu esperava uma arte diferente dele, eu esperava uma arte mais madura, uma arte mais atual, como foi em materiais independentes que ele lançou como Shampoo, e não aquela arte que lembra exatamente a passagem dele pelos X-Men. Eu achei que... assim, eu esperava mais da arte dele, eu tinha uma expectativa de uma arte diferente do Roger Cruz, então eu fiquei um pouco decepcionado com essa arte dele. Não é uma arte ruim, eu simplesmente tinha uma expectativa maior sobre essa arte dele, eu esperava algo realmente mais pessoal dele, e não simplesmente algo que ele já vem fazendo nas comics durante vários anos. É um material legal, tem uma boa colorização, mas eu, sinceramente, em termos até de trama, de desenhos, esperava um pouco mais, apesar de que sim, me agradou. Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 7,5, eu ainda acho que está basicamente no nível das outras MSP, algumas são bem melhores, enfim, ganho nota 8,5, mas eu acredito que ela mantém ainda um bom nível dessa série da linha MSP. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtam, compartilhem, deixem seu comentário, vão na fanpage, enfim, um abraço para todos e até a próxima.